Oi, gente. Esperando o pessoal entrar para começar a live. Estão me escutando? Esperar até 2h05, uns 5 minutos. Valeu. Oi, Duda. Para quem chegou agora, eu vou esperar um pouquinho para o pessoal poder entrar na live, para a gente começar. Sim, a camisa da Atlética. Vocês sabem se dá para 3 pessoas na mesma live? Será que dá? Ou vou ter que chamar um de cada vez? Esperar mais um pouquinho para poder começar. Tá travando, gente? Pra vocês? Tô esperando o Lenny. Bom, então, deixa eu ver aqui. Mudei a câmera, pera. Gente, socorro. Gente, me perdi aqui um pouquinho. Vou chamar aqui o Lenny já já. Cadê? Vamos ver se dá certo. Eu mandei o convite aí, Lenny. Vê se... Olá. Olá. Vamos Oi, começar Carol. então? Olá pessoal. Para quem não me Equipe. conhece, então, eu sou a Carolina Krugel, eu sou sou aluna do curso de Segurança Pública, né, antes de tudo. Sou extensionista do Finas Ruas e estou aqui na missão hoje de apresentar essa live. Tá me ouvindo, Lênin, certinho? Tô, Então, acho tô ouvindo. que pode se apresentar também, começar. Olá, tá todo mundo me ouvindo bem? Em primeiro lugar, boa tarde a todas e todos. Quero agradecer à equipe do Finas Ruas, em particular a nossa coordenadora em chefe, a professora Juliana Venuto, né, que organizou essa live, que foi
uma sugestão minha, né, de fazer com o Vladimir Luz, que, para quem não conhece, o Vladimir Luz é professor do Departamento de Segurança Pública, né, nosso ex-chefe de departamento, e o primeiro coordenador do UF nas Ruas. Né? E eu tenho sido, por assim dizer, não apenas o coordenador atual do projeto, mas, sobretudo, um web espectador e quando era possível, né, presencialmente também, um espectador das atividades desse projeto, dessa equipe, e acho um trabalho realmente fantástico, né, que a gente vem conseguindo fazer, sobretudo pelo empenho, pelo desempenho dos extensionistas, pelo compromisso, né, das pessoas que pensam a extensão. E eu, sendo muito franco com todo mundo, a extensão nunca foi um âmbito onde eu me desenvolvesse, me desempenhasse com competência, né, e fazendo a devida junção com o ensino e com a pesquisa. Muito embora eu tenha atuado, né, em vários projetos de extensão, como curso para a Guarda Municipal, como, né, curso para Teresópolis, planos de segurança, etc. Mas me parece que o UF nas Ruas é diferente, ele tem uma outra forma de lidar com essa dimensão, né, de inter-relação com a sociedade. Vocês devem estar ouvindo um barulho aqui em torno, porque parece brincadeira, mas no meio da pandemia o pessoal resolveu retomar uma obra e as crianças resolveram sair para brincar. É um inferno. Mas a sugestão de fazer essa live é justamente chamar para discussão um colega que esteve no início, na concepção do projeto, que é o Vladimir Luz. E, mais do que isso, é um profissional que pensa, que desenvolve suas reflexões voltadas para essa dimensão que é indissociável da pesquisa do ensino, mas que tem suas particularidades. Eu tenho aprendido muito com isso e acho que o sucesso do nosso trabalho, né, no UF das Ruas é grande. Eu vejo o crescimento do interesse das pessoas em entender o que a gente faz, e acho que é um momento bastante importante para a gente ouvir quem lá atrás concebeu o projeto e como ele está vendo isso, né, a partir de Salvador, onde ele está no momento fazendo o seu pós-doutorado. Né? Ele está fazendo um pós-doutorado na Universidade Federal da Bahia. Então, daí foi o convite, viu, Carol? E eu fico muito feliz que você tenha topado ancorar o nosso programa de hoje. Né? A ideia era que eu o fizesse, só que, se vocês vão perceber, eu estou, nesse momento, numa reunião com o reitor e outros diretores de unidade. Estou ali, né? Evidentemente, estou aguardando o desenvolvimento. Acho que o Pedro Heitor também está participando, né? Que é o nosso vice-diretor. Mas eu acho muito importante a live de hoje. Acho muito importante porque o nosso projeto é um projeto muito bom, de sucesso, tem trazido, né, para o ambiente da universidade um público muito qualificado, que tem uma série de preocupações com relação aos trabalhos informais, ao povo de terreiro, às questões LGBT, entre tantas outras. E aí eu me perguntei num dado momento, poxa, o Vladimir, que concebeu isso tudo, que ralou, que trabalhou, que buscou, né, as fontes de financiamento, que desenvolveu todo o trabalho lá junto à Fundação Euclides da Cunha, né, e fez isso acontecer. O que ele está achando disso tudo? Então foi por isso que eu propus. Eu agradeço muitíssimo a Juliana Vinuto por ter acolhido, né, essa minha proposta, assim como todos os membros do UF nas Ruas. E eu tenho essa capacidade muito estranha de participar de duas coisas ao mesmo tempo. Então eu vou estar aqui, né, cumprindo com o papel de diretor do Instituto. Eu sou diretor do ENEAC, então eu tenho que estar acompanhando o reitor nesse momento, mas estou muito interessado, por sorte nós vamos gravar, né, o nosso programa, e tenho certeza aí que a Carol Krugel vai conduzir essa nossa discussão com a competência que lhe é peculiar. Tá bom, Carol? Vamos chamar o Vladimir?
Vou ver se eu chamo o Vladimir agora, tá? Muito obrigada, Muito Lene. obrigado aí, gente. Isso aí. Eu mesmo. Vamos lá. Vou só ver como eu mexo aqui para tirar ele e chamar o Vladimir. Pronto, acho que foi. Deixa eu ver, Vladimir. Só ele aceitar? Enquanto ele aceita, aproveitando o gancho que o Lenin estava falando sobre os grupos de trabalho do UF nas ruas, né? Vocês devem estar cansados de saber já, mas é UF nas ruas, o nome do programa, do projeto, e é Assessoria Popular em Administração de Conflitos. E ele é dividido em alguns grupos de trabalho: trabalhadores ambulantes, privação de liberdade, povos de terreiro, população LGBTI e comunicação e informação, que é o que eu sou mais próxima e que tenho trabalhado aí com as meninas. Já já eu posso falar mais sobre minha experiência também na extensão. Vi que a Cacau aqui comentou que a extensão fez toda a diferença na formação dela, tenho que concordar, é realmente muito importante. Estou aguardando aqui. Olá, Vladimir, professor. Eu não te ouço. Tá ouvindo ou tá baixo? Agora estou ouvindo. Beleza. Vou falar mais alto. Então, a Lenin já começou te apresentando, mas eu queria que você se reapresentasse também como essa pessoa, né, de muita importância no começo do projeto, que foi quem pegou e levou para frente. Então, estamos aqui hoje. Queria te ouvir um pouquinho como foi esse início também. Então, vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar a Carol, agradecer também pela mediação, agradecer ao professor Lene Pires, o diretor do INEAC, a professora Juliana Vinuto, e saudar todos os colegas da UF, os alunos, o grupo de extensionistas, né? Muito bom estar aqui. Eu acompanho o projeto agora aqui de Salvador. Então, acho que eu posso começar falando do UF das Ruas, falando um pouco da minha formação, seria mais ou menos isso, né? E aí a gente encadeia como é que essa história do UF das Ruas chegou como projeto. Bom, eu sou formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, fiz meu mestrado em Direito em Catarina, em Teoria do Direito, na Unicinos, no Rio Grande do Sul. Então, eu tenho uma trajetória que foi da Bahia para o sul do Brasil. Nessa trajetória, eu posso dizer, alguns alunos estão ouvindo a live, que a extensão foi muito marcante na minha trajetória. Eu fiz faculdade de Direito Federal, uma graduação tradicional, e a extensão fez parte de toda a minha trajetória. Então, o primeiro marco que eu queria deixar já na origem dessa história toda, da minha formação, foi a experiência que eu tive no SAJU, que é um coletivo que presta apoio jurídico popular na Faculdade de Direito. Então, o meu primeiro contato com a extensão foi, de fato, no SAJU. Antes de entrar no curso de Direito, eu já tinha feito o curso de História. Eu não completei os créditos, mas já tinha uma militância política universitária. Quando chego no Direito, o SAJU é o lugar a partir do qual eu começo a ter contato com a extensão. Então, acho que, a partir do SAJU, isso foi muito forte. Uma segunda questão, Carol, que eu acho que está na origem dessa história de extensão, diferentemente do Lene, eu tenho muito mais uma trajetória extensionista do que uma trajetória de pesquisa em sentido estrito, né? Depois a gente pode até conversar qual é a fronteira entre pesquisa e qual é a fronteira entre extensão. Depois do SAJU, nos anos de formação, digamos assim, que é um trabalho de extensão, um trabalho de assessoria popular. Um segundo elemento que eu queria destacar nessa origem é o problema. Quer dizer, durante toda a minha formação como aluno e hoje como professor, um tema sempre esteve presente, às vezes mais forte, às vezes menos, que é o que é fazer um pensamento crítico. O que é ser crítico no campo da universidade? Essa também é uma pergunta até que eu coloco para a segurança pública, né?
como elaborar um pensamento crítico no campo da segurança. Então, começou assim. Eu sou um pesquisador que tem uma trajetória muito marcada pelas atividades de extensão. Para finalizar, teve uma atividade aqui na UFBA, quando eu era aluno, que foi muito marcante, que inclusive inspirou o nome UFES nas Ruas, que é o trabalho, o programa de extensão chamado UFBA em Campo. Quando eu era aluno, houve um grande programa de extensão chamado UFBA em Campo, em que os alunos iam em vários lugares de Salvador. Houve 2 momentos, o Pulando a Fogueira, que a gente ia para o interior, e o Conhecer Salvador. Eu participei do Conhecer Salvador. Então, equipes de estudantes de vários cursos faziam um trabalho de campo exploratório na cidade de Salvador. Então, isso também está na origem do UF das Ruas, né? Uma outra influência do nome é o trabalho de extensão famoso da UNB, que tem como líder o professor José Geraldo de Souza Júnior, que é o direito achado na rua. Então, misturou essa minha trajetória, a influência da ideia do direito achado na rua e essa minha experiência do UFBA em Campo. Tudo isso está na origem do projeto. Não sei se você quer saber exatamente... Tem um momento muito importante, que foi 2018. O Tiago José, na época, que é da equipe do UF nas Ruas, que é extensionista, ele era meu orientando, e ele me convidou para a gente pensar um projeto de extensão em Niterói. E a ideia, naquele momento, era o seguinte, Carol, era para a sinergia da UF em Niterói, que é o local, digamos assim, base de enraizamento. E naquele momento, a ideia é o seguinte, que tipo de extensão nós vamos fazer? Uma extensão tradicional, uma prestação de serviço, e o Tiago José levantou que a gente poderia trabalhar com os grupos vulneráveis da cidade. E aí nós traçamos uma estratégia de contactar lideranças da cidade, de grupos específicos da cidade, que a gente vai comentar aqui no decorrer da live, e foi assim que nasceu. Nasceu meados de 2018, a partir do convite do Tiago José, que é nosso colega da UF, para fazer uma sinergia. Aliás, o próprio nome, para mim, é muito autoexplicativo, né? Quer dizer, a universidade na rua, a universidade enraizada. Foi mais ou menos assim que a minha formação chegou na UF. Eu estou na UF desde 2013, e isso também é muito importante, né? Porque se eu me perguntava lá, né, Carol, o que é fazer extensão no direito? Quando eu chego na segurança pública, um outro ambiente, professores com uma outra pegada epistemológica, o que seria fazer extensão na segurança pública? Né? Então, a minha ida para a segurança pública, de certa maneira, facilitou essa pegada interdisciplinar. Eu acho que no decorrer da live a gente pode aprofundar um pouco isso. Foi mais ou menos assim. Tá bom. Obrigada, Vlad. Deixa eu só, gente, desculpa, tá? Dá uma conferida aqui, a gente tem um roteiro meio estruturado. Deixa eu ver quem está aqui na live. Aqui. Falando do UF mesmo nas ruas, saindo um pouco da extensão mais geral, as preocupações iniciais do projeto, quando vocês começaram a operacionalizar, né, essa ideia da extensão, você disse que você pensou junto com o Tiago e tal, mas assim, saindo do direito para a segurança pública, quais foram essas mudanças, essas diferenças mesmo que vocês pensaram, o que poderia ter e talvez o que realmente foi? Uma coisa que eu não falei no início, mas eu queria falar agora, é que a gente está num momento de crise sanitária, crise política, um momento grave da vida pública brasileira, e mesmo assim a gente, né, consegue estabelecer formas de manter viva a nossa chama de atividade. Né? Queria ter falado isso no início. Né? Quer dizer, a gente está fazendo uma live sobre extensão e assessoria popular no meio de uma pandemia. Né? Pode parecer algo meio desconectado da realidade, mas é a forma que a gente tem de sobreviver também nesse ambiente. Carol, em 2013, o UF nas Ruas é parte de um... Eu coordenei alguns projetos de extensão. Até vi que o professor Max Postai, da Argentina, está aqui nos vendo, né? E, por exemplo, nós fizemos o TACAP,
Tamoios Coletivo de Assessoria Popular. Mas isso foi na Faculdade de Direito. Era um coletivo que tinha uma pegada interdisciplinar, mas ainda era muito voltado para o direito, alunos do direito. Nós fizemos um seminário grande sobre abolicionismo penal, enfim. O UF nas Ruas é o amadurecimento dessas experiências que a gente estava fazendo na UF, né? Que começou na Faculdade de Direito e chega no INEAC em 2018, 2019. Bom, uma coisa que eu queria aproveitar para dizer sobre as origens do projeto, tem duas grandes inspirações, assim, digamos assim, teóricas. Uma delas, evidentemente, é o Paulo Freire, né? Quando a gente pensou em fazer UF nas Ruas, qual é a perspectiva extensionista que nós vamos partir? E aí nós pensamos que a base seria Paulo Freire. Paulo Freire tem um texto dos anos 60 sobre comunicação ou extensão, que é uma leitura quase que obrigatória para quem faz extensão, em que ele discute exatamente a semântica do termo, se seria extensão, comunicação, a partir de um trabalho com trabalhadores rurais. A segunda inspiração teórica da extensão, e aí é um pouco polêmico, porque é uma inspiração pessoal, é o sociólogo Pedro Demo, que lá atrás fazia direito na graduação, suscitava um debate muito importante. O Pedro Demo suscita que a universidade tem que fazer uma coisa só: pesquisa. E aí ele é um crítico muito mordaz do modelo de ensino, de aula. Né? Há vários livros e textos e vídeos do Pedro Demo. Ele é muito polêmico em relação a isso. Ele diz que a universidade não é lugar de aula. A aula entendida de uma maneira muito específica, né? E o campo do direito é um campo que você tem um estilo de aula muito consolidado. A aula Coimbra, a aula tradicional, a aula expositiva, a passividade do aluno, aquela história de uma educação bancária em que não se produz conhecimento, mas se acumula informação. Então, a inspiração teórica partiu um pouco disso, né? Do debate do Pedro Demo e do debate do Paulo Freire. Obviamente, tem um documento muito importante que está no projeto do Fórum Nacional de Extensão, porque extensão é uma atividade, das 3 atividades universitárias, que estão no artigo 207 da Constituição, a extensão, diz o Pedro Demo, é uma espécie de má consciência da universidade, é um termo forte, né? Ou seja, vou fazer uma caridade ali, né? Então, ela traz consigo um pouco esse tom pejorativo, ou seja, você teria a pesquisa como o lugar do saber, o ensino como o lugar da vulgarização do saber, e a extensão é aquele lugar vamos prestar um serviço para justificar a nossa... E o Fórum Nacional de Extensão tem um documento amplo sobre extensão, ela engloba um rol muito grande de atividades. Podem ser serviços, podem ser workshops, e aí o UF nas Ruas, a gente teve que tomar uma decisão, foi o que o Lênin falou. Que tipo de extensão nós vamos fazer? O UF nas Ruas tem uma expressão chamada assessoria popular. A gente tirou o jurídico dessa história, entendendo que a assessoria popular é um colocar-se, a universidade colocar-se junto à comunidade, mas não uma postura paternalista ou uma postura de que nós somos os donos do saber. Então, esse mix teórico das reflexões do Pedro Demo, do Paulo Freire, e, obviamente, né, Carol, a gente não reinventa a roda. Na assessoria jurídica popular existem dezenas de projetos que já acontecem no Brasil inteiro. Então, a gente pegou tudo isso e colocou no UF nas Ruas. Posso falar como é que seria... Então, essas são as influências teóricas, né? E eu decidi agora perguntar, a gente estruturou o início do projeto. O que seria isso para quem não ficou do início? Legal. É muito interessante, né, pensar nessa... como se fosse realmente uma hierarquia, né? A pesquisa liderando ali o novo conhecimento, o ensino como a difusão desse conhecimento e a extensão como a caridade, né? Digamos assim. Mas a minha experiência na universidade, ela começou com a pesquisa, né? Eu fui bolsista de iniciação científica
Então, agora eu sou bolsista do Finas Ruas, de extensão, e é muito interessante porque no Finas Ruas eu pude aprender justamente com o outro, né? Trazendo um pouco esse outro da antropologia também, justamente o Lenin falando aqui, a extensão como caridade é uma boa imagem, uma perspectiva mais filantrópica. Então, o GT que eu mais faço parte é o GT Comunicação e Informação. E nesse GT a gente acaba sabendo, né, nesse grupo de trabalho, a gente acaba sabendo um pouco de tudo. A gente percorre todos os outros grupos de trabalho, até porque para a gente difundir a informação, a gente tem que saber o que as pessoas estão de fato fazendo. E é muito bom, assim, estar nas reuniões, ouvir os depoimentos das pessoas, e a gente acaba aprendendo muito com o povo da rua também, né? Não, assim, povo da rua, como se a universidade realmente fosse uma coisa murada e que estaríamos dentro e teria alguma coisa fora, né? Mas acho que eu estou aprendendo bastante sobre como esses limites eles podem ser muitas vezes quebrados e em outros momentos eles também se sobrepõem, né? Porque a gente não pode dizer que não há aí uma visão de que estamos em outro lugar, que é dentro da universidade, e que muitas vezes esse lugar não é visto como lugar público, né? Você sabe, Carol, que os juristas eles têm um conceito novo chamado estado de coisas inconstitucional. É um conceito que tem uma origem colombiana, o Supremo Tribunal já apreciou isso numa ação sobre o sistema carcerário. E eu brinco que você sabe que a extensão está no artigo 207 da Constituição, no caput, que diz que o ensino, a pesquisa e a extensão devem ser indissociáveis, ou seja, é um mandamento constitucional. Então, eu fico brincando porque de 88 para cá é um mandamento de extrema dificuldade de implementação, né? A gente pode até tratar, a extensão tem esse caminho de ser vista como uma caridade, no primeiro momento, e a extensão tem um problema em relação ao negócio da indissociabilidade, que, pasme, é uma regra constitucional, é um princípio regra constitucional. Então, veja só, quem hoje pratica essa indissociabilidade de maneira efetiva? Isso tem vários problemas. O primeiro problema é a nossa concepção de educação universitária, que é uma concepção cartesiana de ensino, ou seja, né, a universidade é produto, digamos assim, da modernidade, ainda que se diga que há universidades lá no século XII, na Europa, né, da modernidade europeia. Mas a ideia é que o conhecimento científico ele reduz complexidade. E quando ele reduz complexidade, ele compartimentaliza, né? Ele se especializa. Então, essa ideia da especialização é um dos problemas de implementar esse princípio da indissociabilidade. Ou seja, a gente pensa com caixas, né? Com caixas. Esse debate é um debate longo, complexo, né? Quando eu estava na ativa, antes da minha licença, eu participei de algumas reuniões sobre um debate sobre colocar a extensão de forma curricular. Por que a extensão é horas complementares? Já que ela é uma atividade, digamos assim, hierarquicamente igual à pesquisa, né? Por que é mais bolsa de pesquisa, estou polemizando, tá? Do que bolsa de extensão? Então, assim, há uma disputa interna de narrativas dentro da academia em relação à extensão, né? Ou seja, um problema da indissociabilidade. Há uma certa concepção de que a extensão, por ela ser muito fluida, ela pode ser qualquer tipo de atividade. Ou seja, você vai na comunidade, é extensão. Você faz um curso, é extensão. Então, assim, o ponto forte da extensão, que é a sua plasticidade, acaba sendo também um problema institucional, porque ela fica fora de certas estruturas institucionais, como, por exemplo, o currículo. Aqui na Federal da Bahia, foi criada a atividade curricular em comunidade como algo que foi o amadurecimento dessa ideia de que extensão tem que estar fora do currículo. O aluno que entra na universidade ele tem que fazer ensino, pesquisa e extensão.
Extensão não tem que ser aquela parte extra do currículo, tem que ser parte do processo inteiro de formação dele, né? Então, teve essas questões. Você falou dos GTs. Se eu posso falar dos GTs. Como é que a gente armou, Carol? Então, a ideia era colocar a UF em contato com as demandas. A primeira tarefa é a tarefa mais difícil de uma assessoria popular. É o contato com as demandas populares. Para que esse contato ele não seja feito de maneira superficial, de maneira paternalista. Que você contacte a comunidade de uma maneira mais orgânica, digamos assim. Então, a partir do trabalho do Tiago José, nós identificamos alguns grupos da cidade que já tinham um trabalho organizado. Os trabalhadores ambulantes de Niterói, né? Os familiares de preso. Nós identificamos também as religiões de matrizes africanas, e a partir dessa ideia de fazer grupos de trabalho com esses segmentos, nós organizamos todo o projeto. Então, você faz parte do GT, comunicação. Então, o projeto ele vai se estruturando a partir de grupos de trabalho. Os alunos entram em cada grupo de trabalho. Eu, pessoalmente, participei ativamente do GT de religiões de matrizes africanas, né? Eu coordenava o projeto e trabalhei especificamente nesse GT. Aí está, talvez, o Lene falou de uma diferença do UF nas ruas, né? Porque, Carol, nesse formato fica um pouco mais complexo, né? Porque você tem que marcar reuniões com o grupo, os horários não batem, o grupo tem uma expectativa. Por exemplo, os alunos têm um calendário, têm férias, correto? Então, o time da universidade institucional nem sempre é o time da comunidade, mas nós escolhemos esse formato, que é o formato mais complexo, que você tem que fazer todas essas montagens institucionais. Sim, a gente percebe que cada grupo tem o seu modo de trabalhar, né? Tem também essa liberdade. Sim. Então, a gente montou os GTs a partir desses grupos, né? E aí você tem, digamos assim, certas atribuições. Cada GT tem uma espécie de facilitador, coordenador, que é um aluno já na pós-graduação. Não há limitação de área do conhecimento. Ou seja, em tese não há, porque a ideia, a gente vai tocar no assunto, né, é que o UF nas ruas seja um projeto interdisciplinar. Seja um projeto popular e, de outro lado, interdisciplinar. Então, nós temos aí na cabeça de cada GT um aluno pós-graduando já com uma expertise. E os GTs montam com a comunidade suas estratégias. Então, por exemplo, não é um projeto que tem delineado o início e o fim, porque a comunidade é que vai alimentando o GT, colocando suas demandas, e a partir daí vai nascendo o que vai ser feito em termos de extensão. Então, por exemplo, no GT dos ambulantes, nasceu uma assessoria jurídica muito, muito específica, né? Com relação à venda dos óculos, dos óculos que a gente brinca, né? Com relação às religiões de matrizes africanas, surgiu uma demanda de fazer um trabalho de mapeamento dos territórios, dos terreiros. Então, esse formato do Nas Ruas é muito interessante porque ele é móvel. Cada GT tem uma vida própria. É como se fosse cada GT um subprojeto do projeto maior do Nas Ruas, né? Bom, e aí nós delimitamos quais cursos de graduação, porque extensão envolve a universidade, com os profissionais e os alunos, e a comunidade. Então, nós delimitamos alguns cursos de graduação: Direito, Segurança Pública, Processos Gerenciais, Geografia, Comunicação e Serviço Social. E aí, esses alunos, eles participam de um edital de seleção e cada um ingressa no GT que lhe é, né? A ideia, depois, isso foi o início, né? Parece que agora não há nenhuma limitação de curso de graduação. Qualquer curso de graduação tem afinidade querendo ingressar no projeto. E aí os alunos ingressam e cada GT faz um plano de trabalho. A única questão importante nessa coisa do UF nas ruas, que eu sempre bati pé, é que a gente tem que ter um formato institucional. Porque, às vezes, as pessoas fazem extensão e se descuidam dessa coisa burocrática institucional. Então, você tem uma plataforma, que é o SIGPROJ, que todo mundo já conhece.
ou seja, você tem que fazer relatórios. E, por fim, nessa cadeia do aluno que entra no GT, faz um trabalho, depois faz um relatório, tem que ter uma devolução. Ou seja, a principal queixa que há nos trabalhos de extensão com comunidade é que a comunidade se sente meio como uma cobaia, né? Ou seja, o aluno está ali enquanto está o semestre. Mas depois que acaba o semestre é uma evasão. Então, esse é um cuidado muito grande quando se faz trabalho de extensão dessa natureza, que buscam ser não assistencialistas. Já já voltei, não sei se é gentil. Então, basicamente, foi assim que ele nasceu, se estruturou, e eu vejo que o projeto caminha realmente de uma maneira muito autônoma, né? Muito bacana. Sim, eu concordo com isso. A psicologia do Lênin tem outras duas técnicas que eu acho que vale a pena mencionar, Carol. Eu não sou da antropologia. Eu e Lênin temos alguns pequenas discussões bem-humoradas, né? E tem dois aspectos que contribuíram muito nesse trabalho. Primeiro é o grupo focal, uma técnica de pesquisa sobre história. E eu quero agradecer de novo a professora Juliana Vinuto, que quando os alunos entram no projeto, todos eles, antes de ir para os GTs, eles fazem uma formação. E um dos elementos dessa formação é a formação em aplicar grupos focais. Você já deve ter feito, né? Eu sou do direito, eu nunca fui acostumado com isso, né? Mas é uma ferramenta muito interessante para a gente entrar em contato com certas demandas que você captura no grupo focal, mas você não captura só do seu olhar direto no fenômeno, né? Então, o grupo focal é uma técnica muito legal incorporada à UF nas ruas. A segunda, e aí o seu orientador é um especialista nisso, é etnográfica, né? A extensão tem que fazer relatórios. E a gente fez oficinas, o próprio Lênin, oficinas, com os alunos, aquilo que seria a etnografia, mas a escrita etnográfica, o olhar etnográfico, né? Você está mais ambientado do que eu que isso. Então, eu acho que o UF nas ruas tem essa diferença. A incorporação de técnicas da sociologia, psicologia, na ação dos estudantes. Esse sempre foi o meu grande sonho, né? Fazer uma interdisciplinaridade real, que os alunos utilizassem ferramentas de outros campos, até para que fosse estranhado, né? Bom, falando demais. Você respondeu, inclusive, né, essa importância dessa interdisciplinaridade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais as possibilidades de realizar projetos de extensão realmente efetivos nesse momento agora de isolamento social? Ô, Carol, vou saudar aqui a minha colega Clarissa Plateiro, chefe do departamento, que é uma pessoa que a gente tem muita gratidão pelo apoio que deu nos nossos trabalhos, enfim. Claro, um abraço, saudades aí do povo. Cláudio Máximo tá aí não, né? Aquele traíra, né? Ainda está um pouco baixo para mim o seu áudio. Ficou baixo? E agora? Vê se agora ficou bom. Talvez. Tá, melhorou um pouco, dá para ouvir. Deixa eu te falar um negócio. Você perguntou como é que o desafio de fazer extensão nessa época de pandemia, né? Mais ou Isso. menos. Você sabe que isso é um problema que eu estava pensando quando. Mas não pega aqui, não. O meu é outro. Ia botar um fone. O pessoal está dizendo que está baixo. Para mim tá um pouco baixo também. Mas no início estava baixo? Deixa eu ver aqui. Meu volume está no máximo. Bom, vou continuar então para a gente. Dá para ouvir, dá para ouvir. Qual é o desafio de se fazer esse tipo de trabalho numa época de isolamento social, quarentena? Você sabe que a extensão ela tem um problema. Ela tem uma característica que é o contato efetivo. Não que o virtual não seja um contato,
O virtual, o mundo virtual, ele tem a sua verdade, digamos assim, né? Ele não deixa de produzir efeitos por ser virtual. Mas a extensão pressupõe uma presença física em locais, né, em territórios. Quando você faz essa pergunta, eu estava pensando o seguinte, né? Talvez, Carol, seja a hora de a gente aproveitar essa crise na universidade e pensar o problema da presencialidade, não só na extensão, também no ensino. Porque esse é um tema polêmico, envolve EAD, né? Eu sei que há uma exploração política disso. E se EAD substituiria o presencial. Eu acho que quem matou essa charada foi Pedro Demo lá atrás. O problema não está tão apenas no presencial, não presencial. Está na forma de aprender. Existem várias formas de aprender. A extensão é uma delas, o ensino é uma delas, a pesquisa é uma delas. O que o Pedro Demo defende é que a pesquisa é a forma mais inteligente. O Pedro Demo não teria na universidade. A aula, ainda mais nesse paradigma tecnológico. Se você entender que aula é apenas uma comunicação verbal com pessoas passivas ouvindo, né? Agora, se você pensa a aula como um processo dialógico, em que o aluno tem contato com uma realidade, com um texto, e dialoga com o professor sobre o texto, você pode diversificar as suas formas de comunicação. Estou dizendo que está cortando aqui o áudio, né? Será que repete? Não sei o que a gente pode fazer. Você quer testar o fone? Não tem porque não pega nesse iPhone. Só se eu trocasse de iPhone, né? Tá ouvindo, Manu? E aí, gente, tá dando para ouvir? Ninguém fala nada. É. Bom, mas eu acho que dá para continuar por enquanto. Live vai fazer mil coisas, né? Ah, beleza. Então, inclusive, eu queria te devolver essa pergunta, você na posição também de graduanda, quer dizer, o que a gente pode fazer? Ainda que essa situação seja transitória, eu concordo com que a gente não vai voltar ao normal. O normal vai ser um novo. Então, a gente tem que pensar, professores e alunos, como a gente estabelece estratégias pós-isolamento. Eu tenho lido alguns analistas que dizem que vai ter pico de isolamento, volta do isolamento. Então, a gente vai conviver com isso durante algum tempo na universidade. Talvez, Carol, seja a hora de pensar alternativas. Por exemplo, em relação à extensão, esse instrumento das reuniões suprem até uma medida as demandas, mas tem um limite. Né? Com relação a aulas, também não poderia dizer como é que a gente faria aulas nesse formato para uma massa de alunos. E existe também uma variação de campos de conhecimento. Né? Tem campos do conhecimento que exigem um tipo de ensino diferente de outros. Então, é uma pergunta muito complexa que eu estou me fazendo. Né? O que você acha como aluna? Como é que a gente vai trabalhar? E olha só, estamos num ambiente de ataque à universidade pública, né? De ataque à universidade. Então, assim, a gente precisa reagir e também agir. Precisa ser propositivo nesse cenário, né? Como aluna, você já pensou alguma coisa nesse sentido? Bom, ficamos pensando nos cenários pós-covídicos, digamos assim. Em relação ao projeto, nossas reuniões são semanais, né, do grupo de trabalho, comunicação e informação. Acho que a gente consegue se comunicar bem por videochamada, mas ficar dentro de casa é um problema. É um problema.
para ter aula, eu não gostaria nem um pouco. Acho que a gente pode até pensar, mas quanto tempo você demora para chegar na faculdade? Bom, o ônibus demora 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Mas acho que vale a pena, sabe? Porque é muito complicado. Pelo computador, tem os momentos de fala, sabe? Acho que é difícil você também, às vezes, quando não mostra o vídeo, tem percepções, sabe? Sobre os olhares das pessoas. Às vezes você não está no dia bom, mas você chega na faculdade, tem aquela sua rede de apoio, tem os seus amigos, tem os coletivos que você faz parte, as pessoas perguntam como vocês estão, veem como você está também fisicamente, se preocupam. Acho que essa relação que a gente constrói na universidade e eu, dentro do curso de segurança pública mesmo, mais especificamente, posso dizer que eu vivo bastante esse curso, né? Participo de bastante coisa. Então, essa rede que a gente cria é mais do que uma rede de trabalho, é uma rede realmente de apoio. As pessoas acabam se preocupando umas com as outras, têm afeto no trabalhar, então isso faz muita falta. Estar dentro de casa, às vezes, priva um pouco sentir esse afeto, que é muito importante. Você Sim. sabe que esse é um tema importante, que é o problema da aula. Eu lançar aqui uma polêmica, né? Porque mais importante que a presencialidade é a qualidade dessa presencialidade. Se você faz uma aula instrucionista e bancária, realmente é um esforço humano, institucional, para você fazer uma prática educacional que Paulo Freire já denuncia desde lá atrás. Então, assim, pode ser uma oportunidade rica da gente pensar uma presencialidade, mas que não seja essa presencialidade de, sei lá, todo mundo parado numa sala de aula, o professor falando. Quer dizer, isso não tem mais, eu penso eu, né? Isso tem lugar na educação superior. Você pega modelos de universidades europeias com grandes plateias, etc., né? Mas são universidades que são tutoriais. Os alunos são instigados a ler, são instigados a aprender no convívio e não só passiva, né? Essa coisa, o Pedro Dema é tão polêmico que ele diz que a instituição mais perene no Brasil é a aula. O brasileiro adora a aula. Talvez porque a universidade tenha também um caráter de lugar de socialização. A gente vai para a universidade não só para ver aula, a gente vai para se socializar, né? Na minha formação, a universidade foi um lugar de constituição de quem eu sou hoje. Então, estar ali com os colegas, naquele ambiente, fez parte do meu processo de socialização. Eu entendo isso. Mas acho que a pandemia vai nos forçar a pensar o que seria essa nova presencialidade, né? A professora Clarissa fez uma pergunta aqui, achei interessante. A estrutura física tem que melhorar, né? Como estar num prédio com banheiros sem água e sem sabão? Como dar aula para 60 alunos sentados com pouco distanciamento físico? A primeira barreira nesse período de transição pós-pandemia é o problema material, que foi colocado na pergunta. Quer dizer, isso já nos traz um impeditivo. Você mesmo já deve ter tido aulas que foram canceladas ou por chuva, ou por falta de energia, ou por algum problema estrutural do prédio, né? Eu posso lhe dizer que eu fiz graduação numa época difícil da universidade. Não tinha nem papel. Então, eu já vi esse filme lá atrás. Peguei, digamos assim, uma época boa de estrutura e agora a gente vive um momento de desmanche da universidade. Então, assim, não sei se eu entendi, eu acho que ainda tem esse problema estrutural. Há um projeto em andamento, claro, de privatização das universidades públicas, uma privatização direta, e a gente tem que saber como reagir a isso, né? Como reagir criativamente a isso, com o nosso trabalho, com a nossa expertise. E a extensão é fundamental,
porque a extensão faz a nossa qualificação política da universidade, entendeu? Ou seja, a universidade tem uma qualidade formal que é produzir ciência. Nós precisamos produzir máscaras, nós precisamos produzir vacinas, nós precisamos produzir respiradores, mas nós precisamos produzir também tecnologias sociais. Eu estava pensando aqui, Carol, um dos grandes problemas no isolamento são os problemas psíquicos, né? O pessoal vai enlouquecer em casa, né? Isso, ou seja, e aí você tem uma universidade que tem profissionais, tem pesquisa, tem extensão sobre o acolhimento psíquico, né? Como pensar isso, né? Ou seja, não é só produzir máscara, é produzir remédio, mas é produzir tecnologias sociais em diversos campos. O pessoal brinca que no isolamento a gente fica vendo lives, né? De músicas, né? Por quê? Porque a dimensão da arte é uma dimensão fundamental da nossa vida, né? O Rubem Alves diz que a gente precisa produzir um conhecimento para construir a nossa casa, mas precisamos de um conhecimento para produzir beleza, né? Então, unir essas duas dimensões é uma tarefa nossa também, né? A universidade tem expertise em arte, tem expertise em saúde psíquica, e tudo isso é um grande desafio para a gente, né? Sim. Nosso curso mesmo tem rodas de conversa, a professora Daniele tem um projeto nesse sentido. Bom, estamos indo para os 7 minutos finais da live. Alguém queria fazer alguma pergunta? Eu acho que essa questão que você coloca da desafio de fazer extensão, a sarau, poesia, a universidade, nessa pandemia, me parece que tem dois momentos. Um que é esse momento agora, que é o momento mais duro dessa história, muito duro, difícil para todos nós. E um segundo momento que espero que seja curto, mas os dados não são animadores, não são quem estuda isso não é animador, que é como nós vamos nos comportar pós-pandemia, porque vai ter uma crise fiscal do Estado, uma crise financeira do Estado. E isso pode servir de álibi para sucatear ainda mais a universidade. Então, a gente tem que estar preparado para isso, né? Sim, nessa sua fala tem uma coisa que me chama bastante atenção, e porque vem um assunto ser recorrente, né, sobre economia e saúde, né? Mas o que é economia sem as pessoas, né? Quem faz a economia girar, quem move o mundo, como a gente tem que se preocupar mesmo com a saúde nesse momento, e depois a gente pode pensar em como se recuperar com pensamento crítico, também com esperança e perseverança, né? Nesse momento, acho que não sou a favor, tenho certeza, não sou a favor que as aulas voltem nesse momento. Acho que a gente tem que se recolher, a gente tem que se cuidar, tirar esse tempo para ler o máximo possível, cuidar da família, que também é a nossa base de apoio, né? A gente não consegue estar na universidade sozinho, e família de sangue, amigos, quem sempre apoia a gente. Queria pedir, fazer essa lembrança para o pessoal: lavem as mãos, tomem cuidado ao ir no mercado. Queria agradecer a você, ao Lenin e a Juliana pelo convite aqui de ancorar essa live. Queria agradecer ao UF nas Ruas por me proporcionar um aprendizado, que não é só um aprendizado, é uma troca. A gente aprende e a gente também leva os nossos conhecimentos. Nesse projeto é muito bacana também saber por onde todos os grupos de trabalho vão percorrendo, e a gente descobre muito sobre a cidade, sobre Niterói, porque apesar de morar em São Gonçalo, ir para Niterói todo dia, quando você passeia pela cidade, você tem uma visão diferente da cidade.
Você vê os grupos que você trabalha ali, você realmente se expande a sua visão. É uma experiência de vida que, para quem entrar na universidade pública, é realmente necessário passar pela pesquisa, pela extensão também, porque muda você como pessoa. Fazer só um depoimentozinho final. Obrigado a todos. Eu aqui acompanho à distância o trabalho. UF nas ruas é um sonho sendo realizado. E quero só deixar um depoimento. Nós fizemos um grupo focal com religiões de matriz africanas, o candomblé. E eu sou um cara já cascudo dessas histórias de extensão, né? Mas confesso a você que foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida quando todos aqueles líderes religiosos falaram para a gente não quer da universidade para vir aqui solucionar. A gente quer saber como a universidade pode estar aqui conosco. Então, isso para mim é o final. Tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Valeu, FHC. Valeu, gente. Obrigado por assistir. Curtam nossa página no Facebook, UF nas Ruas. Segue a gente no Instagram. Comenta, a gente curte tudo. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.